não teve acidente. Aquele acidente fatal, né? Que ela morre e ele fica em coma um bom tempo, não É, é? Ultra ele. leve? Putz, foram 40 dias, se eu não me engano, de Caramba. internação. Então, aí o pai dele era piloto. Não tenho certeza se o pai dele é vivo ainda. Era piloto do presidente? É, ele era da aeronáutica, né? É. E aí o Everett sempre gostou de voar. Ele fez, enfim, dedicou parte do. Porque com o sucesso da banda, eles tiveram condições financeiras de Sim. fazer com as coisas, várias coisas que queriam. E o Herbert teve a possibilidade de, sabe, treinar, de comprar um ultraleve, de investir nessa paixão dele. Ele voava com o pai, inclusive, né? Ah, é? Às vezes eles iam lá num campo de clube de ultraleve lá no, ou alguns, enfim, aí eles voavam. E aí nesse dia ele estava indo pro aniversário da Fernanda Villa-Lobos, esposa do Dado. De onde pra onde? Qual era o. Era Jacarepaguá, Mangaratiba. Tá. Perto ou não? É, sul. Tá. Sul, litoral. Rio indo pro sul, assim. E aí, o que o Dado conta é que ele. É que assim, ele costumava passar para anunciar que estava chegando. Entendi. Fazer uma volta E e depois pousar. Aí os depoimentos são divergentes do que é que ele fez nesse momento. Alguns vão dizer que ele fez um looping, É. alguns vão dizer que ele fez uma volta. Esse que é o debate, assim, se ele fez uma acrobacia ou não fez. Ninguém filmou, então não existe uma comprovação do que é que ele teria feito. Mas o fato é que o dado conta que num depoimento que ele dá, ele passou, eu peguei, fui até o carro, falei, o Herbert chegou, vou lá buscar eles. Aí ele entrou no carro. Ele vê, vai no carro e depois ele vai dar a volta, então vai estar aqui daqui a pouco, é isso? Vou lá enquanto ele vai dar a volta. Então eu vou pegar o carro e vou lá pegar ele. Entendi. E aí eu não sei se é na hora que ele chega, já cai, pum. Cai na água. Aham, cai na água. Tá, porque ele tá vindo, assim, tá rente à praia, assim. Sei. A pista de pouso eu não sei exatamente pra que lado que fica. Eu sei que ele vem e Ele não. mergulha. Antes ele mergulha. Ali nesse lugar onde a aeronave bateu, são 5 metros de profundidade. Sei. Pelo que tá na biografia dos Paralamas. Só que o que aconteceu? Ele ficou desacordado e a Lucy morreu afogada já. Ah, não foi pelo impacto. Foi O de afogamento. exame apontou afogamento. Putz, eu achei que era impacto. Aí o próprio Dado disse que ajudou um pescador ali, um cara, não sei o que, todo mundo pegaram uma caminhonete, puxaram a aeronave e aí chamaram a Defesa Civil, bombeiro, sei lá quem foi, que levaram ele para o hospital de Mangaratiba e lá constataram que era caso sério, precisariam levar para o Rio. E aí estabilizaram, levaram para o Rio, ele teve uma crise, não, uma intercorrência nessa. Ele podia ter morrido, segundo No que caminho pro Rio? No caminho pro Rio, quase morreu. E aí, só que aí o que ele tinha? Nossa, deixa eu lembrar agora. Ele tinha a questão do traumatismo craniano, ele teve uma fratura no pulso e ele teve também nos pulmões alguma coisa. Nos pulmões, alguma coisa nessa região que eu não tô lembrado o que é. E aí eles tiveram que tratar. A mulher dele nem chegou a ser levada ao hospital, ela já estava morta. Não, já então. tava morta. Tá. Aí. E não souberam se teve algum problema no ultraleve. O que ficou constatado é que aquele modelo foi constatado que tinha uma peça que sofria superaquecimento em determinadas condições. Ah, tá. Eu vou até achar a notícia certinho, cara, pra gente falar, pra não falar coisa errada aqui. Tá. Cara, e daí o que acontece? O irmão dele foi encarregado de resolver todas as coisas difíceis, de comunicar a família da Lucy, Nossa. cuidar dos filhos. Eles tiveram que decidir o que fazer, porque seu Herbert tá em coma, né? É. E aí tiveram que decidir o que fazer com eles. Ó, foi causado por falha em ultraleve. Vou ler aqui do G1, tá? Tá. O músico Herbert Viana, essa notícia aqui é de 2011. O músico Herbert Viana não teve culpa no acidente de ultraleve que o deixou paraplégico e matou sua mulher Lucy Viana. Essa foi, isso não é a reportagem que está dizendo, eles estão citando uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí essa sentença diz que o seguinte, que a fabricante, que é a WD Flugzeugleichtbau, sprechen Sie Deutsch? Não. Nein. E aí apontou que a fabricante foi responsável, essa sentença.
Aí tem uma declaração aqui do advogado. Pouco importa o valor, porque teve uma indenização, ele foi indenizado. Pouco importa o valor, o que ele queria era declaração de responsabilidade, diz o advogado. Ele não teve culpa nenhuma, reforçou o advogado. O acidente ocorreu por defeito na fabricação. A defesa conta que conseguiu mostrar que a empresa do ultraleve fez um recall logo após o acidente. A perícia detalhada durou 2 anos e foi feita pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Em temperaturas acima de 40 graus, o material que reveste a cauda acaba se rompendo. Isso foi o que alegou a defesa, e aí eles conseguiram então... Aí na época... Muita galera julgou ele por ter feito um looping, né? Looping. Falavam isso. Ele né? pode até ter feito isso, só que pode ser que as duas coisas tenham acontecido, né? Ele tenha feito alguma coisa e isso tenha provocado as altas temperaturas, mas que se não tivesse o problema das altas temperaturas, o looping daria certo. Mas assim, não tem como afirmar se ele fez ou não fez o looping. E ele mesmo não lembra, né? E aí essa é uma outra história, porque ele demorou para... Assim, mesmo quando ele acorda, ele não lembra ainda. Não ele nem lembra. sabe que a mulher morreu. Não, e eles demoram pra falar pra ele. Eles não falam de cara? Não falam. Sabe por quê? O irmão explica na biografia o seguinte. Os médicos explicaram pra ele, ele vai ter vários lapsos de memória e assim, vocês vão entrar em contato com ele, aí ele vai esquecer tudo, aí vai ter que lembrar de novo, aí vai esquecer tudo, aí vai ter que lembrar. Isso vai acontecer durante um tempo. Então o irmão pensou o seguinte: o que adianta eu contar pra ele que a esposa dele morreu? Vai sofrer. Aí ele vai esquecer, eu vou ter que contar de novo. Então ele esperou. Tanto que ele chegou a emitir uma nota pra imprensa dizendo: a gente ainda não contou pro Herbert. Tipo, o Brasil inteiro sabia que o Herbert não sabia. Entendi. Porque naquela época era fácil você manter a pessoa blindada, né? Claro. Sem ter notícia e tal. E até que uma hora ele conta. E ele teve que contar algumas vezes, não foi de primeira. Entendi, ele ainda esquecia. Ainda esqueceu algumas vezes. Ele levou meses assim nesse processo. Meu Deus. Aí teve a história dos filhos, né? Não, e tem também e ele já de cara ele perde o movimento das pernas ou não? Isso foi por causa do acidente. Lembrei agora. Ele teve problema numa vértebra. Então eles precisaram fazer uma cirurgia, eu acho que foi já no primeiro dia, para reconstituir, porque foi em fragmentos, né? Sei. Tiveram que tirar os fragmentos, reconstituir, conseguiram reconstituir, mas aí precisava ver o dano que iria causar, e assim, tinha uma probabilidade dele... Assim, logo de cara, no começo se cogitava a possibilidade dele ficar vegetativo, mas rapidinho a equipe médica já disse que não, a hipótese foi descartada. E aí depois a questão era qual vai ser o prejuízo à mobilidade dele. E aí rapidamente eles já... Olha, se preparem porque provavelmente ele vai ficar paraplégico. E Entendi. foi o que aconteceu. Mas o que ajudou muito na recuperação dele foi a música, né? Tipo assim, o Jubi e o Baroni iam pro quarto e tocavam com ele. E isso isso ativava o cérebro. E assim, até pra questão de ânimo, assim, sabe? E aconteceu isso. E aí o irmão também teve que contar pros filhos. Eles decidiram não ir pro enterro. Ele perguntou pra eles se eles queriam ir no enterro da Lucy. Eles não quiseram ir. E aí... ele conta em detalhes como foi. Assim. Como eles tiveram uma preocupação com a história deles irem pra escola. Jornalista indo atrás. Tentaram entrevistar uma das filhas. Cara. E aí teve todo um cuidado com isso. Tiveram que... Imagina, porque... Os colegas vão perguntar, né? Mas aí eles fizeram... Cara, ele fez um trabalho ali com os 3 de contar, porque eles tinham várias idades, né? Acho que só um que era mais novinho, assim. E aí ele contou uma história e eles conseguiram aceitar. E eles prepararam os 3 para serem perguntados pelos colegas, né? Porque estavam vendo na TV. Entendi. Então foi essa história, cara. E assim, aí aos poucos eles foram retomando, foram voltando a ensaiar. E assim, a própria equipe de recuperação... Depois o Herbert foi acompanhado por uma... lá no Sara Kubitschek em Brasília, né? Onde ele concluiu a recuperação dele. Então, a própria equipe dizia, toquem com ele porque isso vai ajudá-lo a se recuperar. Então, eles iam, seguiam ensaiando, e aí construíram o longo caminho, que foi disso que eles lançaram em 2000. E é engraçado que muitas pessoas escutam hoje, tem até uma entrevista, olha como são as coisas, cara. Tem uma entrevista do Herbert no Faustão, que ele fala daquela canção, Olhos Fechados pra te encontrar. Como é que é? Aonde quer que eu vá. Aonde quer que eu... Ele diz no Faustão que essa música foi feita no hospital se não me engano ele diz que foi feita no hospital pra Lucy. Só que na verdade a música é anterior. O que mostra que até hoje ele pode ter alguns confusões, lapsos, algumas confusões de memória. Entendi.
Mas é isso, cara. Eu acho que é a banda mais bem sucedida do rock nacional, que tá até hoje, Longeva, sabe, cara? E assim, é o exemplo de grupo, assim, sabe? Eu acho que é o time que deu certo, assim. Tá.